O deputado Ricardo Salles, da tribuna da Câmara, manifestou sua indignação com a manobra do presidente da Casa, Arthur Lira, que inventou uma comissão especial para retirar da Comissão de Constituição e Justiça o projeto de anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O projeto, que seria votado no dia seguinte, voltou a estaca zero. Salles disse: o procedimento que vinha avançando para análise e aprovação do projeto de lei que concederia anistia aos presos políticos do 8 de janeiro foi retirado da sua tramitação normal e encaminhado para uma comissão especial. Veja, não se trata aqui de usá-lo como moeda de troca para a sucessão na Câmara dos Deputados. É uma matéria de extrema importância e de justiça. O deputado explicou que as pessoas que foram presas em massa estão sendo submetidas a um processo absolutamente injusto. Ele disse: essas pessoas que estão presas cometeram crimes de depredação de patrimônio e, eventualmente, crimes de invasão de prédio público. Alguns ali talvez nem tenham cometido. Não tiveram ainda oportunidade de se defender com o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Mas, de todo modo, não são pessoas que cometeram golpe de Estado num domingo, com os prédios fechados. Não havia uma única arma na mão dessas pessoas, ou seja, essas pessoas não devem ficar 13, 14, 15 anos presas porque cometeram atos, esses sim que devem ser coibidos, de depredação do patrimônio ou de invasão de prédio público. Esta medida da anistia, portanto, é uma medida de justiça e de apaziguamento do país. Ricardo Salles lembrou que durante a campanha eleitoral, Lula dizia entre suas promessas que tinha intenção de pacificar o país. Ele comparou: tudo que nós não estamos assistindo neste momento no Brasil é o amor, é a reconciliação, é a pacificação. Muito antes, pelo contrário, o que nós estamos assistindo é a perseguição de adversários, é a censura de redes sociais, é a utilização da máquina pública para perseguir parlamentares. O deputado mencionou a invasão à residência do deputado Gustavo Gayer 2 dias antes da eleição e resumiu: portanto, o que está ocorrendo no nosso país é a antítese do que se prometeu no período eleitoral e é uma afronta ao processo democrático, é uma afronta ao bom senso, é uma afronta a qualquer sentimento que possa haver de dignidade da pessoa humana, de respeito à família e de respeito ao devido processo legal. Esta casa, a Câmara dos Deputados, tinha por obrigação moral fazer avançar esse projeto de lei e aprová-lo por unanimidade e, da mesma forma, o Senado da República. Um dia muito triste para o Brasil, um dia muito triste para a posição deste parlamento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse dia, primeira sessão, logo após o segundo turno das eleições municipais, nós retornamos à casa com alguns fatos que nos fazem refletir. O primeiro deles, mais importante, é a notícia trazida hoje ao conhecimento desses parlamentares de que o procedimento que vinha avançando para a análise e aprovação do projeto de lei que concederia anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, foi retirado da sua tramitação normal e encaminhado para uma comissão especial. Veja, não se trata aqui de usá-lo como moeda de troca para a sucessão na Câmara dos Deputados. É uma matéria de extrema importância e de justiça. Essas pessoas que estão presas cometeram crimes de depredação de patrimônio, eventualmente crimes de invasão de prédio público. Alguns ali talvez nem tenham cometido, não tiveram ainda a oportunidade de se defender com o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Mas, de todo modo, não são pessoas que cometeram um golpe de Estado num domingo com os prédios fechados. Não havia uma única arma na mão dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas não devem ficar 13, 14, 15 anos presas porque cometeram atos
esses sim, que devem ser coibidos de depredação do patrimônio ou de invasão de prédio público. Esta medida da anistia, portanto, senhor presidente, é uma medida de justiça e de apaziguamento do país. O presidente Lula, quando fez campanha em 2022, uma das coisas que ele reiterou a todo momento de que ele ia pacificar o Brasil. Os seus apoiadores diziam que seria o governo do amor, seria o governo da reconciliação. E tudo que nós não estamos assistindo neste momento no Brasil é o amor, é a reconciliação, é a pacificação. Muito antes, pelo contrário, o que nós estamos assistindo é a perseguição de adversários, é a censura de redes sociais, é a utilização da máquina pública, como me antecedeu aqui o deputado Reinaldo Stefanes, para perseguir parlamentares, e nós vimos aqui o caso do deputado Gustavo Gayer, às vésperas da eleição em Goiânia. Portanto, o que está ocorrendo no nosso país, senhor presidente, é a antítese do que se prometeu no período eleitoral. E é uma afronta ao processo democrático, é uma afronta ao bom senso, é uma afronta a qualquer sentimento que possa haver de dignidade da pessoa humana, respeito à família e respeito ao devido processo legal. Esta casa, a Câmara dos Deputados, tinha por obrigação moral fazer avançar este projeto de lei e aprová-lo por unanimidade. E da mesma forma, o Senado da República. Dia muito triste para o Brasil, dia muito triste para a posição deste parlamento. Muito obrigado. Peço a veiculação dessa fala nas redes da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org.
Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org